A fibromialgia muitas vezes é mal diagnosticada e há casos em que as dores generalizadas podem não estar relacionadas, olha só, podem não estar relacionadas à fibromialgia. Por isso é essencial entender cada ponto em seu particular. Acredita-se que seja uma condição devido a vários outros fatores que podem estar envolvidos, que podem estar contribuindo para o seu desenvolvimento. E os principais fatores descritos pela medicina tradicional associada à fibromialgia inclui, número 1, sensibilidade ao processo da dor. Pessoas com fibromialgia parecem ter uma sensibilidade aumentada ao processamento da dor no cérebro. Isso significa o que, Tiago? Isso significa que estímulos que são normais, normalmente não seriam percebidos como pontos, como dolorosos, por exemplo. O cérebro, ele responde como se fosse uma alteração, como se ele estivesse alterado. Então esses pontos que não deveriam ser dolorosos, ele vai amplificar essas sensações. O que eu quero dizer é que existem pessoas com baixos e altos níveis de quê, Tiago? De sensibilidade à dor. Por exemplo, uma pessoa que leva uma topada em alguma parte do corpo, mesmo sendo leve, pode surgir aquela marca, aquela mancha roxeada. Ela pode sentir uma dor naquele exato momento, uma dor de forma estrondosa, exagerada, ou ela pode não tolerar essa dor. Número 2, disfunção do sistema nervoso. Algumas pesquisas sugerem que a fibromialgia ela pode estar relacionada a uma disfunção ou desequilíbrio no sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal. Isso pode levar a uma amplificação, como a gente acabou de ver, uma amplificação das sensações dolorosas. Imagine o sistema nervoso central como uma rede de comunicação do seu corpo estando alteradas, vamos dizer assim. Quando algo não está funcionando de forma correta, essa rede pode causar problemas nas mensagens que são distribuídas, vai e volta ao cérebro. Na fibromialgia, essa rede de comunicação se encontra desregulada. E isso pode fazer com que o cérebro receba sinais de dor mais forte do que o normal, mesmo quando não há um motivo óbvio para sentir dor. É como o volume das sensações dolorosas fosse aumentada de forma exagerada ou descontrolada. Uma parte importante desse desequilíbrio é que as conexões sinápticas entre neurônios podem estar superexcitados. Isso pode levar a uma amplificação também das sensações dolorosas. Como se o volume das mensagens entre cérebro e corpo estivessem constantemente, o quê? Alta. Essa superexcitação dos neurônios pode resultar em sensações de dor mais intensas. Portanto, quando você sente dor na fibromialgia, caso você sinta dor pela fibromialgia, não é apenas porque algo está errado em uma área específica do seu corpo. É mais como se o sistema de comunicação entre corpo e cérebro estivesse interpretando as sensações de maneira exagerada, tornando a dor mais intensa do que deveria ser. Essa é uma das razões pelas quais a fibromialgia pode ser tão desconfortável. É como se o sistema de alarme do seu corpo estivesse um pouco sensível, até demais, não é verdade? Disparando sinais a todo momento, a todo instante para o seu cérebro. E o cérebro capta essas informações e fica totalmente desregulado, pensando que há realmente um perigo potencial. E o terceiro fator é o fator genético. Ou seja, pessoas com um histórico familiar de fibromialgia
tem maior probabilidade de desenvolver essas condições. E o quarto fator são as situações como estresse prolongado, traumas emocionais, como também abusos passados, eventos traumáticos que podem desempenhar um papel, vamos dizer assim, até importante no desenvolvimento, no aparecimento e também no agravamento da fibromialgia. Às vezes, quando passamos por situações difíceis, como muito estresse, muita ansiedade ou outros eventos emocionais dolorosos, como eu costumo dizer, forte impacto emocional, isso pode afetar o nosso corpo de maneira surpreendentemente. No caso da fibromialgia, por exemplo, parece que essas situações podem sim, estudos vêm demonstrando isso, que eles podem ter um relacionamento entre si, aparecendo dores, doenças no corpo e influenciando o aparecimento da fibromialgia. Agora imagina o seu corpo como uma máquina complexa, o seu cérebro de forma complexa, enfrentando muito estresse, uma emoção muito difícil de ser passada, como a perda de um ente querido, um familiar, um filho, um abuso. Imagina, o seu cérebro vai guardar essas informações e quando você estiver com uma certa idade, pode ser que venha aparecer. E nesses 10 anos como fisioterapeuta, eu venho atendendo pessoas dessa forma, que já passaram abusos, tristezas, separações, emoções profundamente traumáticas. E isso vem aprofundando mais essas emoções, fazendo com que elas fiquem num quarto isolado, num quarto fechado e sem ter uma chave, sem ter uma ferramenta certa, elas continuam nesse lugar por muitos e muitos anos. E isso significa que ele pode começar a interpretar esses pequenos ou grandes sinais de dor como sendo muito maiores e mais intensos, devido a esses registros no seu cérebro, no seu drive mental. Então, o estresse prolongado, todas essas emoções de forma crônica, de forma prolongada, podem afetar a sua mente também, podendo desempenhar um papel muito importante para o aparecimento, para o agravamento da fibromialgia, tornando essa sensação que você costuma sentir dolorosa, intensa, incômoda. Por isso, é importante nós cuidarmos tanto do nosso corpo físico, como também das nossas emoções, aprendendo as ferramentas corretas, as quais vocês verão logo mais nos próximos módulos. O quinto fator são os problemas de sono, como insônia ou distúrbio do sono, que são muito comuns, muito frequentes nessas pessoas, podendo ser você que sofre com fibromialgia, e podem contribuir para o agravamento, para o aumento dessa dor, da dor da fibromialgia, a dor no seu corpo. E eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, que o nosso corpo é como se fosse um celular que precisa ser reabastecido, que precisa ser recarregado para que ele possa funcionar de forma correta. Agora, as pessoas com fibromialgia podem enfrentar esses problemas, como a falta de sono, como insônia, e ter uma certa dificuldade para dormir, ou não conseguir ter uma boa qualidade do sono, um sono tranquilo, um sono reparador, a noite toda acordando, dormindo, não há aquele sono que ele possa acordar no outro dia de forma descansada. E quando você não dorme bem, o seu corpo não consegue se recuperar direito. O seu músculo precisa de uma reparação celular, a sua mente precisa descansar. E quando isso acontece, a dor e a sensação de cansaço podem aumentar. E pensa na tristeza que é trabalhar com o corpo fadigado, o corpo cansado, sua mente aérea. Imagina isso. E isso pode fazer com que a dor e a fadiga fiquem mais intensas, se tornando como um círculo vicioso. Olha aí, de novo o círculo. E o sexto fator são as lesões ou traumas físicos anteriores, que podem ser como um gatilho
para o início dos sintomas da fibromialgia. Pois pensa aqui comigo, todas as lesões, todas as dores, todos os traumas passados são registrados no nosso cérebro. E esses registros podem ser dolorosos demais para que o cérebro possa reproduzir devido a uma informação passada. E isso pode acometer, pode agravar ou pode fazer o surgimento da fibromialgia no seu corpo. Pense no seu cérebro como um grande arquivo, onde são guardadas informações, são guardados registros sobre o seu corpo, sobre as experiências, os traumas, enfim. Agora, quando você sofre uma lesão ou passa por um trauma físico, como um acidente, uma queda, uma perda, essas informações são registradas nesse arquivo. É como se o seu cérebro, ao acessar essas informações novamente, enviasse todos esses sinais para o seu corpo, de que algo não está certo. E isso pode causar dor e desconforto. Portanto, lesões ou traumas no passado podem ser sim, gatilhos que ativam os sintomas da fibromialgia. E o sétimo fator são as alterações hormonais que também podem influenciar a sensibilidade à dor e explicam, em parte, por que a fibromialgia é mais comum em mulheres do que em homens. Imagine que os hormônios são como mensageiros do corpo, responsáveis por transmitir informações muito importantes, informações que podem ajudar a sua imunidade, a sua saúde. E quando há mudanças nos níveis desses mensageiros, como acontece, por exemplo, com as alterações hormonais, isso pode afetar a forma como o corpo interpreta a dor.